A nossa meditação hoje é em Mateus 14, a partir do 13, que diz assim: a multiplicação dos pães e peixe. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apertado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, disse-lhe: não é mister que vão, dai-lhe voz de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pão, deu-os aos discípulos e aos seus discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então aqui nós estamos presenciando, pela leitura, um dos milagres de Jesus, a multiplicação do pão e dos peixes. Mas observe que os discípulos, eles estavam andando com Jesus, mas eles ainda estavam meio perdidos, porque eles não tinham ainda entendido que Jesus podia fazer o milagre ali. Ele queria que Jesus dispensasse, mandasse a multidão embora. Já era tarde. Quando esse povo chegasse à cidade, já estavam cansados, tudo fechado, porque as cidades eram pequenas, os povoados eram distantes da onde Jesus estava para a cidade. Mas olha só o que diz Jesus, o que Jesus disse para ele? Então Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe voz de comer. E aí o que ele disse? Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, ele estava sempre levando a multidão a acompanhá-lo. Mas nós sabemos que nem todos que estavam acompanhando Jesus, eles iam pela palavra. Muitos iam pela palavra, mas muitos iam também pelos pães, pelo alimento físico. Além do alimento espiritual, eles iam pelo alimento físico. E é interessante que nós venhamos estar atento à palavra do Senhor. Porque a palavra, ela está se cumprindo. Jesus está às portas a bater. E os discípulos, eles estavam sempre assim, perdidos. Mas aqui, olha só o quanto que a multiplicação. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E aqui diz que os que comeram foram 4, 5.000 homens, além das mulheres e crianças que não foram contados. Não dá nem para se imaginar a quantidade de pessoas que ali estavam a ouvir Jesus. Você observe que no início da leitura diz que Jesus saiu, mas quando a multidão soube que Jesus tinha saído, eles seguiram a Jesus. Quando Jesus olhou, estava lá a multidão. Eles iam atrás de Jesus, ansiando com a fome espiritual e física. Os enfermos eram curados. E Jesus estava ali sempre cuidando deles. E olha que o ministério de Jesus, o tempo que Jesus pregou foi pouco. Porque Jesus, quando ele começou o ministério dele mesmo, ele desde os 12 anos de idade, ele já iniciou pregando. Porque quando eles foram lá para a cidade, mas os pais dele voltou com a multidão e quando procuraram o menino, não encontraram. E ali voltaram para a cidade e ali encontraram o menino pregando
os sacerdotes na sinagoga. Ele só tinha 12 anos. Então ele já estava cumprindo ali o ministério dele, fazendo aquilo que o pai tinha determinado para ele. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. E ali, quando ele chegou à fase adulta, foi que ele veio pregar mesmo. Aí ele já começou a caminhar por todas as cidades, porque ele já era adulto. Então observe que Jesus, ele deixou um grande legado, porque foi os seus discípulos. Seus discípulos continuaram após a morte de Jesus. E hoje nós, você que está me ouvindo, cada um, você é discípulo. Você tem que pregar a palavra do Senhor, independente de você ter cargo ou não na igreja. Não é preciso ter cargo para ser um missionário, não. É só você cumprir o que a palavra do Senhor diz. É obediência, perseverança e compromisso para pregarmos a palavra. Hoje nós temos a internet que pode levar essa mensagem com maior rapidez. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você lança uma mensagem, alguém pode só ouvir. Com outro que está com o celular ali perto dele, está ouvindo aquela mensagem. E ali, ela, através daquele, ouvir aquela mensagem, ele vai se render aos pés do Senhor. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, que você venha buscar na palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos, para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui com vocês. Que Deus venha te abençoar poderosamente.